estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. As empresas valorizam cada vez mais o comportamento e as atitudes dos seus funcionários. Especialistas em recursos humanos analisam formas de interagir e de se relacionar em grupo para avaliar desempenhos e capacidades. Olá, Lília, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço pelo convite. Lília, hoje em dia é diferente de antes em relação aos valores ligados ao comportamento e vestimenta no trabalho? Antigamente, um modelo mais tradicional, que exigia determinados tipos de vestimenta e de comportamento, era mais comum e frequente. Hoje em dia, essas empresas mais tradicionais continuam existindo, mas a gente tem uma gama aí de outras formas de atuação. Em algumas empresas existe uma liberdade maior, tanto em relação à vestimenta como em relação ao comportamento. As promoções, avaliações e remanejamentos de funções dos profissionais do RH levam em conta, em consideração, a atuação dos funcionários em relação ao grupo, Lília? Sim, o trabalho em equipe, a interação entre as pessoas é muito importante. Então, às vezes, uma pessoa que não consegue delegar ou que não aceita muito bem ordens, ela pode receber uma avaliação um pouco mais baixa do que uma pessoa mais proativa e que se interage mais. E essas novas técnicas, como relaxamentos, workshops e até atividades artísticas que estão sendo adotadas nas empresas hoje em dia para aumentar o desempenho dos profissionais, como que você vê esse tipo de atividade? São intervenções motivacionais, né? Às vezes uma equipe ela não está produzindo tanto quanto uma empresa gostaria e muitas vezes são feitos trabalhos de consultoria para se identificar o que está acontecendo dentro daquela equipe. E dependendo do que é identificado, são propostos workshops ou atividades artísticas para desenvolver as habilidades e os comportamentos que não estão funcionando adequadamente. Lília, nós fomos às ruas e nós temos muitas dúvidas da população para você. Vamos lá ver a primeira pergunta. Que comportamentos não são admissíveis no ambiente de trabalho? O que pode me prejudicar? As pessoas precisam tomar muito cuidado com o grau de exposição, né? Às vezes o ambiente de trabalho ele é descontraído, ele é leve e as pessoas acabam levando muitos problemas pessoais. Se entende que você gasta mais tempo falando dos seus problemas do que produzindo. Então esse é a principal coisa que nós não devemos fazer no ambiente de trabalho. É bom ter essa separação entre o ambiente profissional e o pessoal. A Silmara tem uma pergunta para você, vamos ver. Risadas, comentários, fofocas. É certo fazer isso no serviço, no trabalho? É natural, a gente sempre tem aqueles momentos de descontração, às vezes na hora do cafezinho, na hora do almoço, acaba surgindo comentários, né, e fofoquinhas. Só precisa tomar cuidado para isso não tomar uma proporção que fuja do controle, né, porque às vezes o que você fala de uma outra pessoa vai interferir no seu trabalho, vai interferir no trabalho dela também, vai criar um clima dentro da organização que não vai ser bom para ninguém. A nossa próxima pergunta é da Juliana Costa. Eu queria saber se tem diferença entre minha imagem pessoal e profissional. Sim, e é muito importante que tenha, né, que se tenha. Tem um conceito que se chama persona, né, que é um termo que vem do latim e significa máscara. Então é importante que a pessoa ela tenha a sua persona profissional. No trabalho é importante a gente fazer esse exercício também, porque senão isso pode comprometer a nossa produtividade, né? E às vezes o fato da gente ter a roupa separada do trabalho, da nossa roupa do dia a dia, ajuda nesse processo de incorporação. Não, agora eu estou trabalhando. Vamos ver mais uma pergunta. Eu sou comprador e muitas vezes eu atendo pessoas, vendedores diversos, e acabo entrando assim num papo informal, perguntando sobre o que ele gosta de fazer, como é a família. Isso seria politicamente correto? Aí a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Que cada pessoa é única. Tem pessoas que na interação você querer saber mais sobre a vida pessoal, preferência, vai se sentir mais acolhida, vai dar uma proximidade melhor e às vezes o resultado que você quer atingir você consegue tendo essa conduta. No entanto, existem pessoas mais reservadas, né, que não são tão abertas. Então, às vezes, um comportamento como esse pode criar uma barreira. É melhor ficar uma atitude profissional. Ficar estritamente profissional. Nossa próxima pergunta é do Leandro. Em certos locais de trabalho a gente não consegue usar o computador e o telefone para uso pessoal, isso é correto?
é correto a partir do momento que às vezes as pessoas elas não têm um termômetro, né, do tempo que elas podem dedicar para essas outras formas de comunicação. Né? Infelizmente, bom senso não é um conceito universal, cada um entende de um jeito. Né? Então, às vezes, bom senso para um é ficar 2 horas no MSN e trabalhar 1. E para outras vezes é bater um papinho ali de 15 minutos e voltar para o trabalho. Então, às vezes, as empresas elas adotam essa política de cortar justamente por, né, não ter um entendimento geral a respeito do que é permitido ou não, né? Vamos ver mais uma pergunta. Pode comer no ambiente de trabalho, durante o expediente? É claro que às vezes sair para um cafezinho é apropriado, mas você está trabalhando no computador, querendo comer um salgadinho, né? Você está dentro de uma empresa, você não está na sua casa, então, né, a gente precisa ficar atento. A nossa próxima pergunta é da Valéria, vamos ver. Eu uso bastante perfume. Tem algum problema usar no ambiente de trabalho, em excesso? Tem algum ambiente específico que eu poderia usar mais? Então, perfume é algo complicado, ainda mais em ambientes fechados, né? Acho que por mais que a pessoa goste, ela precisa, né, ter o cuidado de pensar no impacto que isso vai causar na outra pessoa. Às vezes desencadeia crises de sinusite, de dor de cabeça. Então, acho que em ambiente de trabalho ou qualquer ambiente fechado, em cinema, eu sugeriria um pouco mais de cautela aí nesse excesso de perfume. Lilian, e como administrar conflitos entre um grupo no ambiente de trabalho? O gestor ele tem que ter como se fosse um filtro, um olhar neutro, uma leitura neutra, para não se sensibilizar mais com um, mais com o outro, para poder ter uma atitude mais eficiente. Lilian, como nós, trabalhadores, nós podemos amenizar essas diferenças com os outros grupos, as outras pessoas que trabalham no mesmo ambiente que a gente? Às vezes a gente precisa deixar de pensar na gente e tentar entender um pouco mais o outro. Né? Então a empatia nesse sentido é muito importante. Também enxergar e entender o outro é uma dica importante nesse sentido. Tirar os seus julgamentos, as suas impressões e enxergar a pessoa de fato como ela é. Lilian, gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores. Vista a sua persona profissional, atua da maneira mais profissional possível, né? Tenha seus amigos e saiba separar aí a sua vida pessoal da profissional, para você poder ter uma avaliação e um crescimento melhor. Lilian, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, agradeço a participação. No próximo bloco, as dicas da consultora de imagem para você se vestir melhor e evitar erros. Voltamos já!